Não tem muito tempo que eu gravei um vídeo em Berlim mostrando os restos da Segunda Guerra Mundial e que ainda estão presentes na cidade. E eu começo aquele vídeo mostrando o lugar onde ficava a chancelaria do Terceiro Reich de Adolf Hitler e o lugar onde Hitler teria tirado a própria vida na reta final da Segunda Guerra Mundial. Mas muitas pessoas disseram que essa versão está errada e que Hitler teria fugido para a Argentina no final da Segunda Guerra junto com outros oficiais nazistas. E hoje eu começo uma nova editoria de vídeos aqui no Voo na Janela, mais focada em história, pois falar de história nos ajuda a entender os lugares onde pisamos hoje. E esses vídeos serão publicados no meio da semana. Já os vídeos de viagem continuam saindo no sábado. Então hoje vamos falar se Hitler realmente fugiu para a Argentina ou não. Poucos acontecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial geram tantos debates quanto ao destino de Adolf Hitler. A história é clara e diz que Hitler morreu em abril de 45 em Berlim, na chamada Batalha de Berlim, quando os soviéticos tomaram a cidade. Mas desde o fim da guerra, uma teoria alternativa diz que Hitler teria fugido para a Argentina, mais precisamente para a Patagônia, na região de Bariloche, e vivido escondido naquela região até morrer. Mas antes, vamos falar da versão oficial dos fatos. Segundo a maioria esmagadora dos historiadores, Hitler morreu no dia 30 de abril de 1945 dentro do bunker onde se escondia em Berlim, enquanto a cidade era cercada pelo exército soviético durante a fase final da Segunda Guerra Mundial. Para entender o destino de Hitler, é preciso olhar atentamente para os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na Batalha de Berlim, que foi o confronto final que selou de vez o domínio nazista na Europa. Em abril de 45, a situação do país já era irreversível. A Alemanha estava cercada. De um lado, tropas dos Estados Unidos e aliados avançavam pelo oeste. Do outro lado, o Exército Vermelho da União Soviética se aproximava rapidamente pelo leste, determinado em tomar a capital. A ofensiva soviética começou no dia 16 de abril de 45 com 2,5 milhões de soldados. As forças cruzaram o rio Oder, avançando com enorme superioridade numérica e militar. Do lado alemão, o cenário era de colapso. O que restava do exército nazista estava desorganizado, mal equipado e, muitas vezes, formados por jovens inexperientes e idosos convocados às pressas. Era o fim de um regime que não tinha mais condição nenhuma de sustentar a guerra. Quando os soviéticos chegaram em Berlim, a cidade se transformou num verdadeiro campo de batalhas. Bombardeios constantes destruíram bairros inteiros, enquanto combates aconteciam de forma intensa rua por rua. Os civis se escondiam em abrigos subterrâneos tentando sobreviver ao caos. No meio desse cenário, Hitler permanecia isolado no Führer Bunker, um complexo subterrâneo sob a chancelaria do Reich. Ali, ele estava completamente desconectado da realidade e ainda emitindo ordens para os exércitos que não existiam mais. E ainda acreditava em contra-ataques impossíveis. E aqui nós temos um ponto bastante interessante sobre o curso da história. Neste momento, vários generais nazistas aconselharam Hitler a fugir de Berlim enquanto havia tempo, já que a derrota da Alemanha era inevitável. Mas Hitler teria decidido ficar. À medida que os dias passavam, o cerco se fechava ainda mais. Em 25 de abril de 45, Berlim foi totalmente cercada pelas forças soviéticas. Não havia mais rotas de fuga. O som constante da artilharia, a destruição acima do bunker e o avanço inimigo deixavam claro que o fim era questão de tempo. E foi nesse contexto, no dia 30 de abril de 45, com as forças soviéticas a poucos metros da chancelaria, que Hitler teria tomado a sua decisão final. Após se despedir dos seus aliados mais próximos e se casar com Eva Braun no dia anterior, ele tirou a própria vida dentro do bunker. Seus auxiliares seguiram as instruções, que era pegar os corpos, levar para fora e atear fogo. Tudo isso no jardim da chancelaria, de forma que eles não fossem capturados. Poucos dias depois, no dia 2 de maio, Berlim se rendeu e uma semana depois, a Alemanha nazista se rendia, colocando assim o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Esse contexto é importante para a gente entender que a cidade estava cercada e não haviam rotas de saída. Sob domínio militar dos aliados por terra e ar, diante desse cenário, qualquer tentativa de fuga seria extremamente improvável, o que reforça a versão histórica de que Hitler realmente teria morrido lá no bunker, na reta final do Terceiro Reich. E dentro do abrigo subterrâneo estavam algumas pessoas mais próximas dele. Eva Braun, sua companheira, Joseph Goebbels, ministro da propaganda e sua família, Martin Bormann, que fugiu de Berlim em seguida, secretárias, médicos e oficiais da SS. De acordo com testemunhas,
Hitler ingeriu uma cápsula de cianeto e também disparou um tiro na própria cabeça. Já Eva Braun morreu após ingerir veneno. Agora vamos falar um pouco das evidências que sustentam essa versão. Mesmo sem um corpo preservado ou exibido publicamente, muitos historiadores acreditam nessa versão por conta de um conjunto de evidências. Entre os principais elementos estão os testemunhos de várias pessoas que estavam no bunker no momento da invasão soviética, incluindo secretárias, médicos, assessores, aquele povo todo que ficava ao redor do ditador. Esses relatos foram colhidos separadamente e todos eles possuem muitas conexões entre si, o que apresenta um certo grau de consistência, tornando verídica essa teoria de que ele realmente teria tirado a própria vida no dia 30 de abril de 45. Mas é aqui que a história começa a se complicar um pouquinho. Tropas soviéticas encontraram restos humanos carbonizados lá no jardim da chancelaria. Pelo estado não dava para identificar ninguém, mas restos de uma mandíbula foram recolhidos e levados para Moscou para possível análise. E nessa mandíbula tinham próteses dentárias que se tornaram a peça-chave na identificação. Dentistas e assistentes que haviam trabalhado com Hitler anteriormente foram interrogados e conseguiram reconhecer as estruturas dentárias com base em registros, confirmando a compatibilidade. Décadas depois, essas evidências foram confirmadas com análises modernas. Em 2018, pesquisadores internacionais tiveram acesso a esses fragmentos preservados pelos russos, fizeram novos exames e conseguiram confirmar que sim, os restos pertencem a Adolf Hitler. E é esse conjunto de provas, testemunhal, forense e científica, que sustenta o consenso de que ele realmente teria tirado a própria vida no dia 30 de abril de 45. Mas o que aconteceu com os restos mortais? Durante décadas, os soviéticos mantiveram esses restos guardados em local secreto, e pouquíssimas informações sempre foram divulgadas para o público. Além dos restos dentários, existia também um resto de crânio com uma perfuração. Mas em 2009, novos exames de DNA mostraram que, na verdade, aquele crânio pertencia a uma mulher. Uma das principais provas de que Hitler teria se matado no bunker caía por terra. E tudo isso também ajuda a reforçar a teoria de que ele teria fugido, mas calma que a gente chega lá. E onde estão esses restos até hoje? Guardados em Moscou, nos arquivos do Kremlin. Já o que sobrou dos corpos, que seria de Hitler e de Eva Braun, foram cremados nos anos 70 e jogados em um rio na Alemanha Oriental, para evitar cultos neonazistas. Mas então, por que existem tantas teorias de que Hitler teria fugido para a Argentina? Agora a gente vai entrar nessa seara. O que reforça a teoria de que Hitler teria fugido para a Argentina é que vários outros líderes sim fugiram para a Argentina no final da Segunda Guerra Mundial. Isso não é teoria, é história documentada. Em 1945 surgiu uma rede clandestina conhecida como Ratlines, rota de fuga organizadas para ajudar ex-integrantes do regime nazista a deixar a Europa e se refugiar principalmente na América do Sul. Esses caminhos passavam principalmente por países como a Itália e a Espanha, que eram simpatizantes ao regime nazista. Esse contexto abriu espaço para especulações mais amplas. Surgiram também alegações de que membros do Vaticano teriam ajudado muitos líderes nazistas a escapar da Europa. No entanto, a gente precisa abrir um parênteses porque não existe nenhuma confirmação de que o Vaticano, como instituição, teria ajudado os nazistas a fugirem da Europa, e sim algumas figuras muito importantes dentro do Vaticano que teriam facilitado a saída desses criminosos. Um dos casos mais conhecidos é de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto. Ele conseguiu fugir para a Argentina, onde viveu por anos sob identidade falsa, até ser capturado em 1960 por agentes do Serviço Secreto Israelense, o Mossad. Outro exemplo é Josef Mengele, que fugiu da Alemanha, passou pela Argentina, Paraguai e viveu até morrer no Brasil nos anos 70. Esses casos comprovados ajudam a explicar por que tantas pessoas acreditam que sim, Hitler poderia ter fugido para a Argentina. Se oficiais muito abaixo dele conseguiram fugir, por que ele não teria fugido? Existem dois caminhos prováveis. Hitler teria deixado um sósia em Berlim, afinal, naquela época era bastante comum os líderes terem sósias ou dublês para sua proteção, voado até a Itália ou Espanha, que eram simpatizantes do regime nazista, e de lá embarcado em um submarino alemão até a Argentina. Outra rota provável e um pouco mais plausível é que ele teria fugido para a Dinamarca, que estava sob ocupação nazista, e a Dinamarca sempre teve uma participação conivente com os nazistas durante a guerra, ou seja, era um terreno amigável para ele. Após a ocupação do país, eles passaram a adotar uma política de cooperação com os alemães, mantendo seu governo, rei
e instituições funcionais sob a supervisão nazista. E essa estratégia ficou conhecida como uma forma de ocupação negociada, na qual o país preservava certa autonomia interna em troca de colaboração econômica e política, incluindo fornecimento de alimentos e produtos industrializados para a Alemanha. E Hitler teria se escondido por alguns dias em fortalezas como essa que eu visitei na Dinamarca e que eram base dos nazistas, e de lá embarcado em um submarino alemão até a Argentina e se escondido na Patagônia. O fato é que no fim da Segunda Guerra, naquela região no norte da Alemanha, entre a Alemanha e Dinamarca, era onde os U-Boats, os submarinos alemães, ficavam baseados. E também é fato que 2 submarinos alemães foram interceptados no porto de Mar del Plata, na Argentina, pouco tempo depois do fim da guerra. Mas por que a Patagônia? Durante o governo de Juan Domingo Perón, o país adotou postura relativamente permissiva à entrada de europeus, incluindo ex-integrantes do regime nazista. Isso reforçou aquela percepção de que o país poderia ser um refúgio seguro caso a guerra desse errado e eles precisassem fugir. Existe também a teoria de que o país tinha recebido altas remessas de dinheiro alemão para, caso a Alemanha perdesse a guerra, esses altos oficiais terem um canto sossegado para se esconderem. E é neste contexto que a Patagônia entra na história. Estamos falando de uma região extremamente vasta, remota e pouco povoada, especialmente na década de 40, com grandes áreas isoladas, montanhas, lagos e baixíssima densidade populacional. Ela seria, em teoria, o lugar ideal para alguém tentar desaparecer sem chamar atenção. Para quem constrói essa hipótese, seria muito mais fácil se esconder ali do que em grandes cidades. Outro ponto muito importante é a presença de comunidades alemãs nessa região desde o século XIX, quando imigrantes alemães se estabeleceram naquela área, especialmente na região onde hoje fica Bariloche, uma cidade que é muito conhecida por suas fortes influências germânicas. Isso alimenta a ideia de que fugitivos nazistas poderiam encontrar apoio, abrigo ou pelo menos um ambiente mais familiar. Além disso, a região de Bariloche possui muitas semelhanças geográficas com a região favorita de Hitler, que fica entre a Alemanha e a Áustria, Berchtesgaden, onde ficava um enorme complexo nazista e a residência favorita de Hitler, e o Ninho da Águia, no meio dos Alpes, na divisa da Alemanha com a Áustria, bem ali na Baviera. Outro elemento que reforça essa teoria são os submarinos alemães que chegaram à costa da Argentina após o fim da guerra. E, de fato, esses submarinos alemães realmente chegaram até a Argentina. Agora a gente mergulha um pouco mais nas especulações. Historiadores e caçadores de mitos já encontraram em áreas remotas da Alemanha moedas de Reichsmark, que era a moeda, o dinheiro da Alemanha nazista. Mas isso também não prova muita coisa, porque como a região já sempre foi habitada por alemães, poderia ser alguma moedinha perdida por alguém que já vivia ali. Mas essas teorias de que ele teria realmente vivido na Patagônia têm endereço certo: Inalco House. A chamada Inalco House, ou Casa Inalco, é um dos lugares mais citados quando o assunto são as teorias de que Adolf Hitler teria vivido e se escondido na Argentina, localizado em uma área que naquela época era extremamente isolada, às margens de um lago próximo a São Carlos de Bariloche. A casa chama atenção justamente pela sua posição remota, cercada por montanhas e com acesso difícil, o que para muitos reforça a ideia de um possível esconderijo. Hoje a casa não é tão isolada mais assim, tá, gente? Passa uma rodovia atrás dela, mas naquela época, nos anos 40, essa estrada não existia. Então realmente era um lugar bastante isolado, onde o acesso era feito basicamente somente pelo lago. A construção teria sido concluída por volta de 1940, coincidindo com o período final da guerra. A partir daí, surgiram relatos e especulações de que a propriedade teria sido preparada para receber uma figura muito importante do regime nazista. E essas teorias afirmam que Hitler e Eva Braun teriam vivido ali naquela casa após fugirem da Alemanha. E essas ideias ganharam força principalmente com livros e investigações de autores como Abel Basti, que defende a presença de Hitler na Patagônia. Segundo essas versões, a casa faria parte de uma rede muito maior de apoio a nazistas na região. No entanto, é importante destacar que não existem evidências documentais concretas de que Hitler realmente teria fugido da Alemanha e vivido lá nessa região da Patagônia. Nenhum documento oficial, nenhum registro confiável. O que existem são muitos testemunhos, mas aí as pessoas podem viajar um pouco, achar que viu, que não viu. A gente sabe que a imaginação às vezes viaja. O que se sabe de fato é que a região de Bariloche sim recebeu imigrantes europeus, incluindo alguns ex-nazistas no pós-guerra, e que o isolamento da Patagônia contribuiu para a criação desse tipo de narrativa. Hoje, a
Inalco House permanece como um símbolo dessas teorias, um lugar real, cercado por paisagens impressionantes, mas envolto em histórias que misturam fatos históricos com especulações e mistério. Exatamente o tipo de combinação que mantém esse tipo de lenda viva até hoje. Hoje a casa está abandonada e ela pertence aos herdeiros de um ex-banqueiro argentino. Por fim, existe também um fator imaginário, mas muito poderoso, o fascínio por lugares remotos e misteriosos. A Patagônia, com suas paisagens isoladas e pouco exploradas, acaba sendo um cenário perfeito para histórias de fuga, esconderijos secretos e vidas vividas nas sombras. Ou seja, a escolha da Patagônia nessas teorias não vem de provas concretas, mas da combinação de elementos reais, como isolamento geográfico, a presença de imigrantes alemães e a fuga comprovada de outros nazistas, e tudo isso com uma boa dose de imaginação. Mas é preciso pontuar também que em alguns momentos da história, autoridades soviéticas disseram que era possível sim que Hitler tivesse fugido. E tudo isso também ajudou a espalhar esses rumores no pós-guerra. Mas a CIA e o FBI também entraram nessa história. Alguns arquivos dos serviços de inteligência americanos mostram que o FBI recebeu relatos de pessoas afirmando ter visto Hitler na América do Sul. Mas esses documentos não confirmam a fuga. Eles apenas registram rumores investigados pelas autoridades, algo comum no pós-guerra. E nenhum desses vários testemunhos foi considerado confiável ou comprovado. No fim dessa história toda, o que fica não é somente um mistério, mas a guerra entre narrativas. De um lado, temos evidências históricas, como testemunhos, registros, análises científicas e todo o contexto da Batalha de Berlim que apontam para o mesmo desfecho. Do outro lado, existem essas teorias, histórias que atravessam décadas alimentadas pelo caos do pós-guerra e pelo silêncio da União Soviética durante anos, e pelo fato muito real de que sim, outros nazistas fugiram para a América do Sul. A ideia de que Hitler teria fugido da Alemanha e se escondido na Patagônia é realmente fascinante, mas não existe nada que realmente comprove isso, pelo menos nada oficialmente divulgado até hoje que comprove isso. Porque quando a história encontra o mistério, a dúvida encontra espaço. E agora me conta, vocês acreditam na versão oficial de que realmente ele teria morrido em abril de 45 ou de que Hitler talvez tivesse fugido para a Argentina e vivido na região de Bariloche, lá na Patagônia? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Voo na Janela, porque aqui a gente viaja pelos lugares do mundo e pelas histórias que esses lugares escondem.